Boa noite, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos, depois de um dia de trabalho, de lutas e tentações, problemas, e sabemos que um filho de Deus, quando se levanta, ele já tem que, na primeira parte da manhã, já matar um leão, durante o dia enfrentar um urso, e quando chega no final da tarde é um gigante tombado. Como o profeta mostra que quando Davi matou o urso, matou o leão, Deus estava fazendo um treinamento. Deus estava fazendo um treinamento, treinando o seu homem, para depois enfrentar o próprio Satanás em carne humana, que Golias era o próprio Lúcifer manifestado. Davi era Miguel manifestado. Um grande confronto, uma grande batalha. Estamos numa grande batalha de estrelas. Amém? E eu creio que nós estamos aqui porque vencemos. O diabo sabe que se ele não permitir que nós cheguemos aqui, nós cada dia podemos ficar mais longe, mais distante das promessas e mais fracos. É como aquele servo, ele é atacado pelos cães selvagens, disse Davi, assim como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. E o irmão Brana fala que ele é atacado, mas quando ele consegue chegar na água, beber um gole de água, o sangramento para, ele consegue molhar os cascos, ele refrigera os cascos, e aí que o inimigo não pode pegar mais ele. Ele sempre vai estar um braço na frente, e nós sempre devemos, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, estar se nutrindo dessa fonte transbordante que é o Senhor Jesus Cristo. Há uma fonte aberta, como cantamos na casa de Davi. Essa descendência de Judá, o rei de Judá, Cristo. Amém? Eu queria convidar os irmãos para nós abrirmos nossas Bíblias um pouquinho, 1 Samuel, capítulo 3. Primeiro Samuel capítulo 3. Podemos ler? E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Então, Samuel é levantado, no ministério, estava um ministério cego sobre a terra, antes que a última lâmpada se apagasse. Isso fala com a nossa era nesta hora. O mundo em trevas, cego, denominações, sacerdotes cegos, pessoas mexendo com as obras sagradas do altar, o sacrifício sagrado do altar, sem discernimento, sem entendimento. Era o que os filhos de Eli estavam fazendo. Um sacerdote cego, sem entendimento, antes que a última lâmpada se apagasse, antes que a última lâmpada da última era se apagasse, nesta era, mais uma vez, Deus levanta um profeta. Então essa escritura está exatamente alinhada com o nosso dia. O mundo cego, os sacerdotes cegos, Deus então levanta um profeta, antes que a última lâmpada de Laodiceia se apague, Deus levantou um profeta. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos se começaram a já escurecer, e não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, veja, e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse, não te chamei
eu, torna-te a deitar. E foi e se deitou. Deus chama Samuel e ele pensa que era Eli lhe chamando. Ele correu lá para ver o que Eli queria. Ele falou: não, eu não te chamei. Eu não te chamei. Vai e torna-te a deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna e deita-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, por que me chamaste? Então entendeu que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te e deita, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a Eli. Então veio o Senhor e ali esteve a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Precioso Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, a cada dia, a cada culto, num tempo de trevas, de iniquidade, de pecado, aonde o mundo tem se afastado do Senhor, o mundo religioso tem se afastado do Senhor, as pessoas têm seguido o caminho dos ímpios, incredulidade, morte. Mas nós viemos aqui, Pai, nessa noite mais uma vez e queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa falar algo em nossos corações dessa noite. E a hora que nós vimos orar nessa noite, nós possamos vir com a convicção de que ouvimos a Tua voz. Cada culto o Senhor tem feito isso. Que esse pastor, que essa igreja possa estar atenta e ter convicção do que o Senhor tem falado. E que nessa noite, mais uma vez, nós podemos dizer: fala, Senhor, que o teu servo, tua serva ouve, para então podermos obedecer e andar no teu caminho perante a tua vontade. Pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Abram suas Bíblias comigo ainda em São Mateus 17. São Mateus 17, versículo 1. Podemos ler? 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma voz, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. Então, observe, Moisés representa a lei, Elias a justiça de Deus, a lei e os profetas. Mas desse dia em diante, todos os profetas diziam: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Mas logo após esse episódio aqui do Monte da Transfiguração, Jesus começou a dizer: a lei diz tal e tal coisa, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, maldizei o que vos maldize,
bendizei o que vos maldize, os mansos herdarão a terra. E ele começou com um sermão, dizendo: eu porém vos digo. E isso trouxe um choque para os fariseus, para os saduceus, porque ele falou: quando Pedro, Tiago, João, vão fazer um tabernáculo para ti, um para Moisés, um para Elias, falou: não, esse é meu filho amado, a ele eu vi. Não mais a lei, não mais os profetas, porque a lei e os profetas agora estava manifestada em carne, a palavra estava manifestada, o verbo estava manifestado. E ele fala: escutai-o, a ele eu vi. O irmão Branham, pregando esse texto, ele prega mais ou menos 18 vezes a mensagem: a ele ouvi. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. O profeta prega: a ele ouvi, escutando sua voz, a voz de Deus para os últimos dias, num tempo em que o último castiçal estava se apagando, a luz da última era, aquela última bola, o profeta botou um pouquinho de branco ali, por causa dos eleitos da era. Mas quando ele teve a visão das 7 luas, o último estágio estava completamente negro, em trevas completas. E ele bota aquele branquinho, porque ele sabia que nesta era tinha eleitos para sair de dentro dessa era de trevas, porque a voz de Deus tinha vindo a ele. E ele, como um menino, foi chamado. Era uma criança de 9 anos. Samuel tinha 8 anos, mais ou menos, um menino. João Batista, um menino. E Deus veio para ele naquele pé de árvore lá, um rodemoinho: nunca fumes, nunca bebas, nunca prostituis teu corpo, porque quando tu cresceres haverá uma obra para ti fazeres. E como um menino, como Samuel, ele pôde ouvir a voz do anjo do Senhor. Quando o anjo apareceu para ele lá na caverna e falou com ele, ele fala: era aquela mesma voz que falou comigo quando era um menino. Falou comigo lá: nunca fumes, nunca bebas, nunca prostituis teu corpo. Veio e falou comigo: tu orarás por reis, monarcas, será dado a ti 2 puxadas para curar os enfermos, expulsar demônios. E logo após viria uma grande mensagem para chamar a igreja para fora. Primeira puxada, vibrar de mão, atraiu muitas pessoas. Segunda puxada, discernimento de coração, atraiu mais pessoas. Mas a terceira puxada, então, era ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz. Se alguém ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu entrarei com ele e cearei com ele. Esta é a chamada da era de Laodiceia: se alguém ouvir a minha voz. Nós estamos aqui porque ouvimos essa voz. Agora Deus quer nos levar a algo mais profundo, a uma separação total de toda incredulidade, estar completamente separado das coisas do mundo. Ele primeiro nos tirou da denominação, nós ouvimos a voz de saída, mas agora Ele não quer nos tirar de uma denominação, Ele quer nos tirar dessa dimensão, desta terra. Por isso que agora Ele tem trazido algo mais perfeito, mais fino, um entendimento mais profundo, para uma transformação. E agora nós não podemos ficar pelo meio do caminho, porque, como nós vimos no domingo, quando Paulo foi falar com os hebreus, no capítulo 4, ele fala: temamos que porventura alguém vai ficando para trás. Eles já tinham saído, mas alguns ficando para trás. No deserto alguns ficaram para trás, não chegaram a jornada completa até chegar a Canaã. Saíram do Egito, mas não entraram. Redenção tem 2 estágios: sair e entrar. Não apenas sair, mas entrar, começando a ouvir a voz de Deus e permanecer ouvindo sua voz. Na mensagem ouvindo sua voz, ou melhor, a ele ouvir, cujo profeta prega 18 vezes essa mensagem, em várias situações, de lugar diferente, ele fala: este é meu filho amado, a ele ouvi. Se o Senhor permitir, eu desejo usar
e desenhar um contexto das últimas 3 palavras do versículo 5. A ele ouvi, 3 palavras, ainda que eu disse ontem à noite. Esses são temas muito pequenos, mas é tudo que precisamos saber. É o valor. Se simplesmente fizermos como este pequeno tema nos leva a fazer, não haverá nenhuma pessoa desapontada nesse edifício nesta noite. Um pequeno tema, não uma grande mensagem. 3, veja, palavras. A ele ouvi. Observe, uma vogal e 2 pequenas palavras. A ele ouvi. Não precisamos de muitas coisas, simplesmente dar ouvido à sua voz. A ele ouvi. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Hoje em dia, falar com Deus é muito fácil. Qualquer pessoa pode falar com Deus. Milhares, talvez essa noite se reunindo, final de semana, milhares de pessoas vão se reunir em denominações, estarão clamando, estarão falando com Deus. Mas quem realmente está ouvindo sua voz? Essa é a questão. Falar com Deus, qualquer pessoa pode falar, mas ouvir a voz de Deus, nem todos podem ouvir. Observe, quando Samuel se manifesta, era um tempo que a profecia era algo escasso. Israel tinha se distanciado da presença de Deus. Um sacerdote cego, os filhos corruptos, metendo a mão no sacrifício, pegando as coisas que é dedicada a Deus para fazer festas. Um sacerdote cego, tanto que Eli caiu da cadeira e quebrou o pescoço porque não corrigia seus filhos. E ouvir a voz de Deus era algo muito raro. Era um tempo que ia aparecer aquela frase aí, Icabode, foi-se a glória de Deus. Mas antes que a última lâmpada se apagasse, Deus envia um profeta. E a voz de Deus nos últimos dias é o ministério de Apocalipse 10, 7. É a voz do 7º anjo. E você ouviu essa primeira parte. Milhares no vale da decisão. Quantas pessoas não puderam ouvir, e você ouviu para sair do sistema, para sair do mundo, para um lugar de santificação, de purificação. Agora, nós temos que estar com nossos ouvidos aguçados, para não sair apenas de uma denominação, mas agora sair daqui, entrar no novo corpo, entrar no novo tabernáculo, sair na festa dos tabernáculos agora. Então é a hora de estarmos com nossos ouvidos apurados, porque muitos saíram do Egito. Sair do Egito era sair de uma denominação, mas entrar na terra prometida era fazer morrer a si mesmo, era deixar todas as coisas do deserto, era ter vencido todas as tentações do deserto, era ter vencido a sequidão, era ter vencido os inimigos, era ter vencido as serpentes ardentes, era ter vencido o poder da língua. Como Arão e Miriam não conseguiram vencer o poder da língua, por isso que eles não entraram na terra prometida. Muitos caíram pelo deserto, só 2 homens daqueles que saíram do Egito conseguiram entrar. Um era Josué, tipificava o Espírito Santo. Outro era Caleb, representando a esposa, a noiva, o amigo. Caleb quer dizer amigo. Ali estava a representação de Cristo e sua esposa. E os demais nasceram no deserto. Um povo que murmurou, que pecou, que falou e caiu pelo deserto. Mas uma geração de 40 anos viu 2 anciãos de 85 anos colocar eles na terra. O que esses homens têm? Qual é o segredo deles? Por que não morreram como papai, como mamãe, como titio, como os outros velhos que saíram do Egito? Por que só os 2 entraram na terra prometida? Por que esses 2 velhos estão de pé? Qual é o segredo deles? Primeiro, é que eles puderam ouvir aquela promessa que Deus falou: a terra é nossa. A terra é nossa, ela mana leite e mel. Eu dou ela para vocês. Eles ouviram aquilo e guardaram no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi não ia esconder, o salmista não ia esconder algo que ele não ouviu. Não ouviu. Porque para você falar, você tem que primeiro ouvir. Por isso que todo surdo é mudo. Ouvir.
Então falei, cri, por isso falei, disse Paulo. Então eles ouviram a voz, creram em seu coração e não murmuraram contra Deus. Não importa as situações que eles viram. Observe, Josué viu o profeta do primeiro êxodo não entrar na terra prometida. Ele viu isso. Ele viu o seu profeta não entrar na terra prometida porque feriu a rocha 2 vezes, ficou de fora. E aí, como ficar aquilo? Ele não, mas então ele falou: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não desanimes, esforça a tua coragem, capte isso. O profeta pregou essa mensagem e saiu de cena. Ele não estava de pé para, não está de pé para o rapto, mas ele está esperando um povo que ficará de pé para chamá-lo nesta hora. Um povo que realmente pode ouvir a voz de Deus e somente ouvir a Deus. Milhões de vozes paralelas estão na atmosfera hoje. Isso é igual você sintonizar um rádio. Se você não sintonizar bem o rádio, começa a pegar outras vozes juntos. Mas quando você consegue sintonizar bem, você escuta aquela voz limpa, ouvir a voz de Deus, não estar atento a outra voz, a não ser simplesmente sintonizado naquela sintonia que Deus está falando. Então nós temos que estar atentos, com o coração aberto para poder ouvir. A ele ouvi, é um título pequeno. Observe, se simplesmente fizermos como esse pequeno tema a leva a fazer, não haverá nenhuma pessoa desapontada nesse edifício nessa noite. Simplesmente a ele ouvir, seja o que for que ele disser para fazer, você o faça. Então, se você está enfermo, a ele ouvir. Se você é um pecador, a ele ouvir. Se você precisa de algo, a ele ouvir. Ele tem tudo que você precisa nesta viagem. Ele tem isso para você, esperando para te dar. O preço já foi pago, não há nenhum preço para pagar, pois isto, simplesmente, veja, por isso, simplesmente, a ele ouvir, ouça o que ele tem para dizer. Pensando em quão pequeno, simplesmente, aquele pouquinho de escritura, ali, aquelas 3 palavras seriam o suficiente para mandar um reavivamento ao redor do mundo e salvar cada pessoa que existe no mundo, simplesmente se a ele ouvir. O Espírito Santo é dado para quem? Para quem obedece. Quando você vai obedecer a alguém, é porque você ouviu a voz, um comando. Um comando. Você não vai obedecer a alguém que não falou algo para você. Um comando. Há alguns anos atrás eu li um pequeno artigo em uma revista que era uma propaganda, eu creio que era da gasolina Sinclair ou alguma qualidade famosa de gasolina, e eles diziam que um galão de gasolina Sinclair em um certo tipo de máquina, se ela pudesse ser construída de modo suficiente forte, poderia levantar a esfinge em uma 10 polegadas do chão. E eu pensei, como a companhia Sinclair gosta de se jactanciar se no poder, veja, no poder de sua gasolina. E como pouco pode fazer muito. Mas eu pensei, nesta noite, que uma gota do sangue de Jesus Cristo pode levantar, veja, pode levantar cada pecador que há no atoleiro e tirar todas as enfermidades que existem nos hospitais. Certa vez o Mombrana fala que tinha um pregador pregando, desafiando igrejas com o poder do sangue de Jesus Cristo. E ele pregava que o sangue de Jesus Cristo, poder para curar, poder para salvar,
poder para limpar o pecador. E tinha uma mulher muito imunda nos Estados Unidos, chamava a senhora McBee. Ela era uma bandida, ensinou seus filhos a ser proscritos. E ela foi morta, foi presa. E derramaram o pinche nela e tacaram fogo nela. E esse pregador falou assim, ó: pode a senhora McBee ser limpa de sua imundícia, de seu mau caráter? Todos ficaram apreensivos, todos conheciam a história daquela mulher perversa, imunda, proscrita, ensinou os filhos a ser proscritos, foram mortos. Pode? Ele falou: eu conheço uma coisa que pode limpar a senhora McBee. Ele falou: o sangue de Jesus Cristo pode limpá-la, poderia limpá-la de todos os seus pecados, se ela pudesse receber uma gota daquele sangue. Mombrana chega lá no México, Rick, o filho daquele irmão mexicano, um câncer no queixo, todo comido, uma criança de 8 meses, um lenço amarrado para o queixo não cair. E quando Mombrana viu aquilo, o pai do Rick falou com ele e tentou ainda dar um sorriso naquele queixo canceroso. E quando Mombrana falou, foi um dos quadros mais terríveis que eu vi. E ele foi para o lado e falou: Senhor, eu não creio, Senhor, que o Senhor tem prazer em olhar uma coisa dessa. Eu não creio que o Senhor tem prazer em olhar uma coisa dessa. Ele falou: o que o Senhor faria se o Senhor estivesse aqui, Senhor? Deus chamou ele para um canto, vem cá um pouquinho atrás da porta. Falou: o que eu faria? Tu já não ouviu o que eu falei? Eu quero ver agora o que tu vai fazer. Eu já não te dei autoridade? Eu já não falei? Tu não ouviste o que eu falei? Vai lá e faz tu agora. Quero ver o que tu vai fazer. Então ele pôde ir lá, voltou lá, falou: eu coloco entre essa criança e esse câncer uma gota do sangue do Senhor Jesus Cristo. E ele virou as costas. Ele virou as costas. O diabo vem nos ataca e traz tanta pressão na nossa cabeça que nós rapidinho parece que nós estamos com amnésia, e ele coloca um apavoramento, uma agonia, um apavoramento, e o camarada, quando o leão quer pegar uma manada de gnu, primeira coisa, ele bota pavor neles e bota todo mundo para correr. E corre para um lado e corre para o outro. E naquele corre, ele observa quem está mais fraco. Ele observa, ele tem capacidade de saber qual deles está mais fraco. E naquele corre para um lado e corre para o outro, ele vai lá e pega o mais fraco. Se ele soubesse que era simplesmente se reunir contra eles, tinha capacidade de ir contra aquele. Mas ele apavora, ele toca o horror, ele toca o pavor e bota todo para correr. E corre para um lado e corre para o outro, e aquilo agita. É o que o diabo quer fazer conosco. Ele quer botar para você correr para um lado, passar a correr para o outro, não parar para analisar, não parar para pensar. Ele traz o terror, a pessoa entra em pânico e não pensa, não analisa, cria-se o medo, não analisa o que tem que fazer. Então não mas para, quem sou eu? Eu sou filho de Deus, eu tenho recebido uma mensagem, eu fui chamado para fora da era. O que o diabo quer tocar horror comigo? O que o diabo quer tocar para mim? Para aí, calma aí, vem cá, vamos orar. Vamos repreender esse demônio, vamos chamar Deus em cena, chamar Jesus em cena. Ele não pode aparecer se ele não te chamar em cena. Se Jesus dormindo no barco, e os demônios atacaram com aquela tempestade, começaram a açoitar aquele barquinho, e Jesus dormindo. Se os discípulos não chamam ele em cena, e o morrer, Jesus não ia morrer afogado, ele podia andar sobre as águas. Agora eles iam morrer afogados. Ele podia, o barco virar e continuar deitado nas águas, flutuando na água, dormindo. Mas então eles falaram: Senhor, acorda, Senhor. O profeta vai, pega, chamando
Jesus em cena. O diabo começa a tocar horror, você esquece de chamar ele em cena. Ele fica correndo para um lado e correndo para o outro. E muitas vezes nós queremos fazer com nossas próprias forças, a nossa própria capacidade. E não tem condição de parar a ele ouvir o que ele falou. Vamos orar, vamos já orar. Amém? Então observe. Mas eu pensei que nesta noite uma gota do sangue de Jesus Cristo pode levantar cada pecador que há no atoleiro e tirar todas as enfermidades que existem nos hospitais, fechar todas as prisões e penitenciárias, libertar todos que estão em instituições débeis mentais, pessoas enfermas e aflitas, e colocar alegria ao redor do mundo inteiro com a gota do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, vir a uma reunião e escolher um pequeno tema como este. Recorde, eu faço isso com tudo que está no meu coração, em oração, tentando. Você sabe que todo coração há uma oração? Todo coração há uma oração. É só tirar o C. É só tirar o C. Será que é por acaso isso? Eu estava olhando esse dia e falei, meu Deus, todo coração é uma oração. É só tirar o C. Então, a oração ficou para isso, para ser inspirada pelo coração. Amém? Vem, recorde, eu faço isso com tudo que está no meu coração, em oração, tentando descobrir simplesmente o que eu pensei que o Espírito Santo me dirigiria a ensinar, ou a respeito do que falar. Eu sempre disse, se eu simplesmente pudesse segurar uma gota literal do sangue de nosso Senhor Jesus em uma travessa, como eu a seguraria em minhas mãos e apertaria em meu coração e clamaria, ó Pai, eu agora seguro o sangue do Senhor Jesus contra o meu coração. Que emocionante e que alegria e bênção que seria para mim segurar em uma pequena taça ou algo, uma gota do sangue do Senhor Jesus. Porém, saibas, na visão dele, tenho algo maior do que aquilo nesta noite. Eu tenho contra o meu coração nesta noite a vocês, pessoas as quais são compradas pelo sangue. Quem que vale mais? O sangue ou você? Você. Quem que vale mais? O sangue de Jesus ou você? Você. Se ele deu o seu sangue para comprar você, então você vale mais para ele. Eu estou estimulando a tua fé para você vir ao altar. Nós esquecemos de algumas coisinhas. Talvez o diabo você botou para correr você nesse dia, para um lado e para o outro, tentou te oprimir, mas você chegou num lugar onde há uma brisa fresca, onde podemos adorar. A igreja pôde adorar no Espírito essa noite. Eu estava ali ouvindo vocês adorar de coração, um clamor diante do Senhor. O irmão Rodrigo não precisou fazer muita força hoje. Amém? Ele pensou mais em vocês do que em seu próprio sangue, porque ele deu para que se pudesse vos santificar e vos trazer em sua presença. São as coisas pequenas, não são as grandes coisas que fazemos, são as pequeninas coisas que deixamos de fazer. Depois disso ele conta a história da menina nos Estados Unidos que foi
na festa do colégio, porque o rei Jorge ia passar. E ela foi com a bandeirinha, porque ela queria ver o rei Jorge. E ela gritou e o rei Jorge nem olhou para ela. E ela saiu triste, foi lá atrás de um poste chorando de croca. E a professora procurou ela e foi atrás. Mas querida, por que você está chorando? Eu balancei minha bandeirinha e o rei Jorge nem olhou para mim, nem sabe que eu existo. O rei Jorge sim, diz Mombrana, mas eu conheço o rei dos reis, o senhor dos senhores, que você pode abanar a tua bandeirinha hoje, ele sabe que você está aqui, ele vai prestar atenção em você. Apenas ouve a sua voz, clame ao Senhor, e ele te ouvirá. Você vem a um lugar que não vem só para falar com Deus, você vem a um lugar onde pode ouvir a sua voz. Muitos falam e não conseguem ouvir. Quando o pastor sobe no púlpito, ele só sobe para pedir dinheiro. Eles ouvem a voz do pastor, eles ouvem a voz de um teólogo, mas não a voz de Deus. Você pode vir aqui nesta noite e ouvir a voz de Deus, culto após culto, ouvir a sua voz. Amém? Então nessa noite você pode clamar, balançar a tua bandeirinha, que você não está fazendo para atrair a atenção do rei Jorge. Está aqui, você foi chamado para esta hora, e você não está mais ouvindo a voz para sair de uma denominação, sair do Egito. Agora é ouvir a sua voz e ficar atento às ordens que ele está dando, porque agora é sair de dimensão, mudar de dimensão. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos vir ao altar e vamos colocar nossas petições diante do Senhor. Vamos nos consagrar, buscar mais santificação, uma santificação de corpo, alma e espírito, orar por aqueles que necessitam, sempre abrindo um círculo maior, colocando mais pessoas dentro. Lembre-se, Jó, ele alcançou sua cura quando ele estava intercedendo pelos seus irmãos. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Vamos nos colocar de pé, amados. Que cada um que veio à frente realmente desejou esvaziar-se das coisas que lá fora, do velho homem, completamente. Poder entrar na presença de Deus, poder ouvir e falar com Deus. Amém? Tivemos essa oportunidade, não devemos desperdiçá-la. Um dia isso nos será tirado, Simão Branco. Um dia isso nos será tirado. Eu creio que Deus estava muito longe. Uma hora dessa fecharão as portas dessa igreja e haverá uma perseguição e a igreja estará saindo daqui. Então nós não devemos perder as oportunidades enquanto nos é dado. Amém? Haverá pessoas que depois do arrebatamento tentarão buscar essa mensagem, tentarão saber o que o povo viu, o que nós não vimos, mas não haveriam rápido. Eles dirão, ouvirão a voz de Simão Branco, já ouvi e vocês não souberam. Tentarão pegar as fitas para ouvir sobre essa nuvem, sobre a abertura da palavra, sobre tantas outras coisas. E eu vou dizer, não vai ser denominação não, vai ser o povo que saiu junto com a mensagem dessa hora. Então nós devemos aproveitar nossas oportunidades enquanto é tempo. Quem perde tempo, você sabe, assassina suas oportunidades. Amém? Esse culto de oração é um culto muito importante para você alcançar o que quer buscar, para Deus abrir sua despensa. É um culto muito importante. Então, se você realmente está em casa, venha para o culto orar.
A não ser que o irmão trabalhe, que não, muitos eu sei que trabalham e não podem estar aqui. Mas se você pode, não falte, não negligencie isso. Venha para orar, venha se consagrar, venha orar uns pelos outros, venha orar pelos ministérios. Onde nós paramos para orar e adorar a Deus. Então Ele vai na frente, destruindo o inimigo. Nós vimos isso lá com Josafá e Israel. Nós somos Israel espiritual de Deus. Amém? Irmão Rodrigo. Glórias a Deus. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Aleluias! Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, aleluias. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Aleluias. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Aleluia! Grande é o nosso Deus. Aleluia! Grande é o nosso Deus. Adore, cante bem forte. Aleluia! E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão
nosso Deus. Adore somente as vozes. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Aleluias. Em seu perdão encontro paz. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão Anderson, faça favor, vem cá fazer essa oração. Se pedir o culto também, orar pelos necessitados aqui. Irmãos que comuniquem sua audiência, estiverem em conexão conosco. Irmão Pedrão de Curitiba, Paraná. Também a irmã Daniele de Joinville, Santa Catarina. Irmã Luana, Fazenda Bom Jesus, Goiás. E também a irmã Idene, Joinville. A irmã Idene, ela pede oração por uma senhora chamada Maria, que está na UTI em situação crítica. Vamos botar essa irmã em oração. Também o irmão Beto comunica que o homem que tinha desaparecido voltou para casa. Tinha pedido. Amém. O nome dele é Paulo Henrique. Também o irmão Beto pede oração por sua sogra que está com uma forte gripe. Vamos botar também em oração essa senhora chamada Maria, que está na UTI, situação crítica. Amém? Vamos orar então. Levante uma de suas mãos e vamos interceder por essas pessoas. Irmão, por favor. Grande é o nosso Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, o Senhor sabe que em meu coração, antes de vir para cá, eu queria ter colocado em oração, pedido por mais obediência do Senhor. Pai, a Tua mensagem dessa noite falou muito comigo. Pai, perdoe minha falta de obediência muitas vezes, Pai. O Senhor sabe quanto isso tem faltado da minha parte. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua graça, misericórdia, que tem nos dado saúde e força para levantar dia após dia. Tem nos guardado, tem nos dado livramentos que desconhecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, eu te agradeço por trazer de volta esse homem que estava desaparecido. O Senhor sabe cada passo que ele deu. O Senhor sabe aonde ele esteve, Pai, o porquê disso ter acontecido. Mas o Senhor o trouxe de volta, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, queremos colocar em Tua presença a sogra do nosso irmão Beto, Pai. O Senhor sabe a sua necessidade. Pai, eu creio que esse pedido está aqui porque ele crê para quem ele está pedindo. Ele crê, Senhor, na Tua palavra. Existem promessas ali, Senhor. Ele crê nessas promessas, que o Senhor pode, Pai, visitá-la e restaurar tudo aquilo que há em seu coração, a necessidade, Pai.
Também queremos colocar essa irmã, Pai, que se encontra hospitalizada em estado crítico. O Senhor sabe o que está acontecendo. Os médicos, os cientistas, eles dão um nome para isso, Pai. Mas nós sabemos que é Satanás. Sabemos que ele vem se alimentar do pó, Pai, da carne. Ele vem, Pai, querer destruir as pessoas. Mas, Pai, nós conhecemos o Rei, o Senhor Jesus Cristo, o qual pagou o preço, Pai, por todas as enfermidades, todos os pecados, Pai. Tudo isso está por terra, Senhor. Obrigado, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós repreendemos essa enfermidade agora, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, despede a Tua igreja. Guarda o deitar e o levantar de cada irmão, Pai. Que o Senhor continue nos guardando no decorrer dessa semana. Pai, creio que o Senhor já tem colocado no coração do Teu filho, o pastor Júlio, a mensagem para o culto de sábado. Pedimos que o Senhor guarde, Pai, este culto. Eu estou com expectativa no meu coração para ouvir, Pai, o que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa guardar cada irmão, cada irmã, os irmãos de Joinville que virão para cá, guardar a vinda, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, colocamos tudo em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome, nós oramos e pedimos. Amém. Aleluia. Deus os abençoe. Abençoe teu irmão, tua irmã. Não tenha pressa de sair sua presença. Vão em paz, o Senhor os acompanhe. Faça suas orações. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.